Olá, galerinha, eu aqui novamente, pertinho, roladinho, coladinho com cada um de vocês, galerinha. Eita, nós, rodando ligado. Vamos pro vídeo, evaptivo. Em primeiro lugar, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está comigo, contigo e com todo aquele que na verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao mundo da elétrica. Nesse vídeo aqui eu vou falar coisa rápido, né, que dia a dia a gente está atuando, né? Eu tenho que estar sentando no ramo, então todos os dias eu estou atuando na área. Então tenho um pouco de experiência, humildade para passar para cada um de vocês, né, a respeito do mundo da elétrica da área predial. No início desse vídeo eu quero falar um pouco de quadro de distribuição e disjuntor de residência. Galerinha, quadro de distribuição de uma residência, por simples que ela seja, tem que ser correto, tudo feito como manda o padrão e a norma. Eu fui convidado para ver um quadro de distribuição aí, e quando eu chego lá eu me encontrei com uma situação um pouco, galerinha, difícil, né? É uma residência humilde, mas tem que estar tudo correto. Cheguei lá, o quadro de distribuição para 6 disjuntor tinha fechado um culto, e esse quadro ele pegou fogo, ok? Tinha alguns disjuntor, né, que ele fechou culto em uma torneira quente, e só quando ele chegou no quadro ele se contou com um disjuntor de operais maior, ok? Era de 40, não tem como esse disjuntor de 40 para uma torneira quente ele desarmar. Então ele fechou um culto lá no quadro que ele torrou o quadro. Aí eu fui lá, tirei todo o disjuntor, né? Coloquei circuito para iluminação, circuito para tomada e o circuito individual para a torneira quente, ok? Com disjuntorzinho operais de 20 amperes, né? E a fiação de 4 mm. Ficou ótimo, galerinha. Inclusive o disjuntor está aqui na minha mão. O disjuntor foi esse, alguns que eu tirei lá, né? Que não dá nem para... Esse é disjuntor de 40 amperes, não pode, ok, galerinha? Ó, ficou assim esse disjuntor, e o quadro lá ele pegou fogo mesmo, não teve como, né? E alguns circuitos que esse disjuntor que fazia iluminação, que ficou assim. Resumindo, o quadro ficou ótimo. Nesse quadro foi colocado um DR, 2 DPS, né, e os disjuntor seco para fazer o circuito da iluminação, tomada e torneira quente. Isso sim é um serviço correto conforme pelo padrão, a norma, ok, galerinha? Porque por simples que seja a residência, mas nós temos que fazer o correto e o certo, porque você sabe que com energia nós não podemos brincar, e ali mora a vida, ok, galerinha? E foi muito bom, sabe? O pessoal ficou muito alegre, então eu acostumo fazer isso, por simples que seja a residência, mas eu faço a coisa correta como pede o padrão, ok? Em primeiro lugar, todo quadro de residência tem que ter DR, ok? Não faça a sua fiação seca, faz a sua fiação e chega lá no quadro de distribuição e coloca disjuntor tudo seco. Não, o DR é pobre país, vem salvando vida, sempre eu estou falando aí nos meus vídeos, ok? Fica essa dica aí para vocês, principalmente aqueles que estão iniciando agora ao mundo da elétrica. Galerinha, dê um toquinho aí no coraçãozinho, vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo, assista ele todinho até o final e comenta, vê o que você achou, e qualquer dúvida é só chamar. Se tiver o meu alcance, eu vou responder cada um de vocês com o maior prazer, galerinha. Eita, nós! Rodando alicate. Fui!